We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, trazendo para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós temos aqui a Escritura Sagrada diante de nós, aberta no Evangelho de São Mateus, capítulo 3. E nós vamos começar a nossa leitura a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira em nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também, simultaneamente, ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso contato está aí na descrição do vídeo e é só entrar em contato conosco e nós adicionaremos o irmão ou a irmã com muito prazer, com muito carinho.
Lembrando também ainda que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Nós damos boas-vindas a todos que venham e adorem juntamente conosco. E agora nós vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, versículo 1. Leiamos então. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele toda Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Amém, Jesus. Vamos parar aqui no versículo 13. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo, para o nosso deleite espiritual e também para o louvor do Senhor nosso Deus. O título do hino que vamos ouvir é Ainda é Longe Canaã, e também quem canta esse louvor é o conjunto Canaã e seus violões. Nós vamos ouvir então essa belíssima canção, hino muito antigo, muito inspirado, que traz muita alegria para os nossos corações.
Nós ouviremos então este hino e depois voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. O caminho é longo e mau e os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto anelamos mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por deserto o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nosso leite e nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Moisés sendo amparado por Deus Santo e sua mão. Já avistamos Canaã, já avistamos Canaã. Passam margens destemidos sem temer o furacão. Estaremos brevemente em Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estaremos brevemente em Canaã. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, conforme temos estudado aqui, a mensagem que está em apreço é: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Nós estamos parados no parágrafo 205, mas sempre nós gostamos de retroagir um parágrafo para nos trazer à lembrança as últimas palavras que foram ditas, que foram lidas em nossas programações anteriores. Então nós vamos a partir do parágrafo 204. Observemos: os olhos de águia de João tinham ficado velados, e ele estava na prisão. Ele estava para morrer. Disse: ide perguntai-lhe. Veja, João disse: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Então, na programação anterior, nós tínhamos lido sobre o envio de João dos seus discípulos para falar com o Senhor Jesus Cristo. E eles foram e deveriam perguntar se ele era realmente o Cristo
ou se deveriam esperar outro. Mas ele já havia profetizado, ele já havia dito que aquele era o Messias. E então ele teve uma certa dúvida aqui, não é? E nós já tínhamos comentado sobre isso. E ele, quando deu testemunho do Senhor Jesus Cristo, ele disse: em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira. Ele pensou que o milênio fosse se iniciar imediatamente. Ele pensou que o grão estivesse pronto, mas ele tinha de morrer e entrar no talo, ressurgir para formar a verdadeira noiva. Isto é muito importante, porque João pensou que com a vinda do Messias, ele já fosse estabelecer o milênio, mas ainda não era a hora do milênio ser estabelecido. E é bom que nós observemos esses pequenos detalhes da Bíblia, dos acontecimentos que aconteceram, porque o próprio Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que entre os nascidos de mulher não houve um maior do que João Batista. E, no entanto, ele era um ser humano como todos os demais. E no momento da tribulação, no momento da angústia, ele titubeou. Ele chegou a duvidar que Jesus fosse realmente o Cristo que ele tinha apresentado à multidão. Isso é bom para nós tirarmos as nossas conclusões e irmos nos acostumando com esses detalhes que estão escritos na Bíblia, porque são profundos e muito importante que nós observemos. Então, não era ainda a hora de se estabelecer o milênio, porque o grão de trigo ainda tinha que cair na terra e depois ele teria que brotar, crescer, produzir o grão, a semente, novamente, para depois ser colhido. E quando ele fosse colhido, o grão de trigo, que isso seria a noiva, seria da mesma espécie que era aquele grão que foi enterrado, que foi sepultado, conforme a parábola da Bíblia. E esse que seria produzido, que estaria lá na ponta do cacho de trigo, esse seria a noiva. E aquele que foi sepultado seria o noivo. E é isso que o profeta de Deus está mostrando, que João pensou que já seria a hora de se estabelecer o milênio, não é? Então continuemos. Deste modo ele disse: ele recolherá no celeiro o seu trigo e queimará com fogo. Observe aquele precursor de Cristo naquela era, o que ele disse que aconteceria. O grão, e espero que não estejam adormecidos, o grão está aqui, será recolhido no celeiro. Era essa noiva, essa parte dela, mas que disse ele que acontecerá com o talo? Será queimado com o fogo. Então, nós não vamos ficar repetitivos, porque já foi dito muitas vezes, não é? Mas, quando nasceu o grão de trigo foi sepultado na terra, logo nasceu a pequena planta chamada trigo.
Ali tinha as folhinhas verdes e um pequeno talinho muito fininho, muito tenro. Então, nessa pequena plantinha existia uma vida que a fazia continuar vivendo. E essa vida era a mesma vida que haveria de estar na semente quando todo o processo de crescimento, amadurecimento tivesse acontecido. Assim foi e assim será e assim está sendo com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que aconteceria então depois com as folhas, com o talo, com a palha daquela pequena planta? A palha, disse São João aqui, seria queimada, mas o trigo seria recolhido no celeiro. É uma comparação muito importante para nós podermos meditar. Continuemos então. Será queimado com fogo que nunca se apaga. Busque a salvação agora enquanto pode. Seja um grão, não um talo. Está vendo? Entre na vida, não a velha forma morta. Entre na vida de Cristo. A palavra manifestada. A manifestada e vindicada deste modo. Este é o tempo do recolhimento. A combinada está vindo. Então, se João Batista estivesse vivendo neste tempo agora, então agora seria a hora de se recolher a semente no celeiro, que seria já a hora do milênio, seria a hora já do arrebatamento e assim por diante. O que ele justamente pensou que seria em seu dia. É melhor que você entre no grão, porque a casca será deixada para trás. Agora, verificamos que isto aconteceu. Jesus, para concluir minha citação aqui, este Mateus 11, veja, ele não deu a João. Bom, ele disse, agora esperem, eu darei a João um livro sobre como se conduzir um crente na prisão. Não. Ele disse, fiquem por aí e observem o que acontece. Voltem e mostrem a João o que acontece. Então, quando esses discípulos de João vieram perguntar a Jesus sob ordem do próprio João Batista, se ele era mesmo o Cristo ou não, ou tinha que esperar um outro, o Senhor Jesus Cristo disse, hoje e amanhã os enfermos serão curados, os mortos serão ressuscitados. Então vocês fiquem e observem o que está acontecendo no ministério deste que está falando com vocês agora, que era o mesmo que tinha sido apresentado por João Batista. Então, continuemos observando. Os coxos andam, os cegos veem, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. Exatamente o que o profeta disse que aconteceria. E bem-aventurados sois vós que em mim não vos escandalizais. E seus discípulos partiram através da colina. Ele se voltou, disse, que saístes
a ver quando fostes ver João? Então os discípulos de Jesus foram até João Batista para vê-lo, para conhecê-lo, para assistir pelo menos uma porção do seu trabalho, da sua pregação, do seu culto ali, alguma coisa desta maneira. Então os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram lá para observar o que João estava fazendo, como é que João estava trabalhando no Evangelho. E então o Senhor Jesus Cristo perguntou para eles: o que vocês foram ver no deserto? Fostes ver um homem que está querendo agradar em vestes delicadas e coisas assim? Os altivos e tudo isto, vocês sabem, disse, eles estão nos palácios reais e beijam os bebês e enterram os mortos. Ele não sabe como segurar uma espada que se maneja com as duas mãos. Estão vendo? Disse, que saístes a ver? Uma cana que é agitada por qualquer vento? Venha, João, eu lhe darei mais dinheiro se você vier aqui. Isso aqui é uma palavra pressuposta, que alguém diria a João: João, venha para a nossa igreja, para o nosso grupo, e nós lhe pagaremos um salário melhor para trabalhar aqui conosco, para pregar aqui conosco. Mas o Senhor perguntou aos discípulos: vocês foram ver o quê? Um grande homem, um doutor, um homem muito polido, vestido, trajado finamente? Não. Os que se trajavam finamente estavam nos palácios, mas João, ele não se trajava finamente, elegantemente. Ele se cobria com pelos de camelo e tinha um cinto amarrado em volta de si, certamente para prender aquela pele para não cair. Então era um homem simples e, no entanto, era o precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a mente humana se engana, como a mente humana erra em seus prognósticos, quando vem um homem com um ministério tremendo, sobressalente, eles se enganam, a humanidade, e como se enganaram com João Batista. Prossigamos então aqui. Bem, bendito seja Deus. Eu não sou mais daquela denominação. Serei de uma outra agora. Serei daquela. Serei isto, serei aquilo. Aquele com mais dinheiro disse: nunca vistes uma cana agitada pelo vento? Disse: que saístes a ver ali? Um profeta. Ele disse: sim, é mais que profeta. Então o Senhor perguntou para eles: o que vocês foram ver lá? Eles ficaram assim, curiosos para ver João Batista. Como é que João trabalhava? Naturalmente, é claro, antes de estar preso, antes de estar na cadeia. Então eles quiseram ver como é que era o trabalho, o ministério de João. Talvez para comparar com o ministério do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo, não é? João tinha acabado de pagar o mais pobre tributo que podia a Jesus. Sabia que isto tinha que vir dessa forma. Perguntou-lhe depois que o tinha apresentado e visto aquele sinal sobre ele, ele disse: este é o Messias.
Então ele vem e pergunta: és tu aquele? Ou esperamos outro? Então vejamos aí a aparente contradição. E eu sempre que estou lendo a Bíblia, ou mesmo estou lendo a mensagem que foi pregada pelo profeta William Branham, eu fico meditando nestas coisas. E se fosse hoje? Não é? Os crentes que não conseguem ter a revelação espiritual, mas eles querem entender a Deus, entender a palavra pelo seu intelecto. O que será que teria pensado esse pessoal, esse povo? Mas ele disse para nós há poucos dias atrás que ele era o Cristo, o Messias, e agora ele não tem mais certeza daquilo? Ele manda agora seus discípulos perguntar para ele se era ele mesmo ou tinha que esperar outro. Mas que profeta seria esse que não sabe o que diz? É o que eles diriam se fosse hoje, porque sempre fazem a mesma coisa. Aleluia! Devemos esperar outro? Mas veja, Jesus, sabendo disto, ele se voltou e lhe rendeu um tributo. Disse: que fostes ver uma cana abalada pelo vento? Disse: nunca houve um homem nascido de mulher tão grande quanto João, até este dia. Isso mesmo, que elogio a se fazer ao homem. Mas veja você, ali estava aquela profecia. Aquela profecia tinha sido cumprida bem diante dos seus rostos, com um precursor vindo exatamente o que Malaquias, o profeta, o último profeta do Velho Testamento, disse. Agora, isto foi Malaquias 3, não Malaquias 4. O que as pessoas não têm entendido agora e que tem causado uma certa confusão, uma certa dúvida nas pessoas, é isso. Porque ali em Malaquias tem o capítulo 3 e o capítulo 4, evidentemente. E no capítulo 3 está escrito de João. Ele diz que o Senhor Deus disse a Malaquias que era o seu anjo que viria diante da face do Senhor. No capítulo 4 ele fala novamente de João e também falou do profeta que viria na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum pregador, eu sempre tenho dito isto, nenhum pregador, nenhum profeta, nenhum pastor dá revelação a ninguém, converte ninguém. Se a pessoa não for nascida por predestinação para crer, ninguém pode fazer nada por aquela pessoa, infelizmente. João Batista foi Malaquias 3. Jesus disse que sim. Quando lhe perguntaram, disseram: por que dizem os escribas, Elias já veio? Lembre-se, eles fizeram o que quiseram. Malaquias 4, imediatamente após o profeta de Malaquias 4, a quarta vinda de Elias, a quinta vinda será em Apocalipse, as duas testemunhas, quando ele vier para o remanescente dos judeus. Então, em Apocalipse 11,
Elias virá novamente para tratar com o remanescente dos judeus, que na verdade não é outra coisa a não ser os 144 mil. Continuamos para terminarmos aqui a nossa leitura. Mas Deus tem usado esse mesmo Espírito 5 vezes. Graça, J-E-S-U-S, Jesus, 5 letras. Tem sido tudo, Jesus, o tempo todo. Fé, F-A-I-T-H, fight, em inglês. Isso é uma tradução aqui do português para o inglês. Fé quer dizer fight. E assim por diante. Estão vendo? O número 5 é um número de graça e ele o usou. Não usará apenas 3. Não usará apenas 2, 3, 4. São 5 vezes que ele o usa. Amém. Nós chegamos ao parágrafo 214. E agora nós já vamos para o encerramento desta programação e vamos ter, antes do encerramento, mais uma palavra de oração. E eu convido a todos para orarem novamente juntos comigo. Grande Deus e bendito Pai Celestial, acabamos de ouvir a Tua Santa Palavra, que é um estudo, uma explanação da palavra que está escrita, não somente escrita na Bíblia, mas escrita também através dos escritos de William Branham, que foi o profeta de Malaquias 4. Então, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, a vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que estão enfermos, recebam agora, depois de ouvirmos a Santa Palavra, recebam a bênção, recebam a convicção da revelação, da fé e sejam curados, sejam libertados. Os problemas, seja de emprego, seja de negócio, seja o que for, que esses problemas sejam solucionados. E o Senhor guarde a cada um debaixo da Tua bendita graça e da Tua misericórdia. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, chegamos ao final da nossa apresentação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.